Manter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos. Já temos aqui algumas comunidades presentes e a gente vai estar fazendo o registro para conhecimento do nosso convidado especial, que logo, logo a gente vai fazer a apresentação. Vamos começar pelo município de Vitória da Conquista. Nós estamos aqui com a comunidade Lagoa de Melquides, projeto de lá Café e Cultura. Nós estamos também com uma comunidade no município de Guajeru, Lagoa do Junco. Estamos também com o município de Mortugaba, Bela Vista. Bem-vindo aí, a terra da mandioca. Associação de Jatobá, município de Belo Campo. A comunidade de Tumirim, município de Jacaraci. Nós estamos também aqui do município de Condeúba, a comunidade de Carranca e Boa Vista. Nós estamos com Ribeirão do Largo, a comunidade de Apio, LN, que é de Lagoa do Junco, e acho que eu citei todas que já entraram. Aí, assim que for entrando, eu vou fazendo o registro. Bem-vindo, viu, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês. E a gente está aí iniciando mais uma série de lives, sendo elas parte das ações do Até à Distância, que visa promover a continuidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural aos dirigentes, aos agricultores e agentes comunitários dos empreendimentos apoiados pelo Bahia Produtiva. Para quem ainda não sabe, é um projeto do governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, e os recursos são provenientes de acordo com o Banco Mundial. Que maravilha, né? Nesse tempo aí de pandemia, o nosso governo do Estado teve aí essa preocupação e deram aí a oportunidade do serviço continuar. Parabéns aí ao nosso governo do Estado e a todos esses órgãos aí comprometidos aí com o trabalho. Isso é muito gratificante para todos nós. Bem, e para o nosso bate-papo de hoje, com o tema Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Regularização Fundiária, estamos aqui com a equipe de ATE, do lote 25 Bahia Produtiva, agrônoma também, vai estar aí colaborando muito com essa discussão de hoje. O nosso técnico em agropecuária, Gleu Xavier, que também aí tem uma experiência grande, vai ajudar muito na discussão. E a coordenadora pedagógica, que sou eu, né, que é uma honra
e estar aqui mais uma vez com vocês. Sou também assistente social. E, assim, o nosso convidado especial aí, que para a gente é uma honra, é uma satisfação muito grande a gente estar recebendo aí o professor Odair Lacerda, titular da UESB, DEAS. Muito, muito bom, viu, professor? A gente agradece muito aí a sua disponibilidade de estar aqui nessa discussão com a gente. Eu tenho certeza que sairemos daqui com os nossos conhecimentos mais fortalecidos para a execução dos nossos trabalhos. Muito obrigada mesmo, gratidão. E eu abro aí agora para vocês. Alana, nosso técnico, em seguida a gente já abre o espaço para discussão junto com o professor. Boa tarde a todos. Boa tarde os ACRs, agricultores que estão aí fazendo parte mais uma vez, né, desse processo de assistência técnica à distância por conta do Covid, esse plano emergencial. E sejam todos bem-vindos. Ao professor eu já agradeço, ele que é uma pessoa aí bastante atarefada, né, se dispôs a estar aqui com a gente nesse momento para falar um pouco sobre esse tema. Eu já agradeço, professor. Muito obrigado. E a gente está aí para ouvir, né? Vamos passar para o professor, porque vamos aproveitar esse tempo que a gente está aqui com ele. E falar para os agricultores também, os ACRs que estão aí, alguma dúvida que vocês tiverem, né? Que seja com relação ao tema, colocar para o professor, eu tenho certeza que ele tem uma vasta experiência. E se também, né, não tiver dentro do tema, aí a gente pode ver também depois, né? Fazer um questionamento depois, ver uma resposta, mas aí a gente sempre busca trocar a experiência, né, e buscar a resposta, né, que é o mais importante. Passa aí para o colega para a gente dar continuidade. Boa tarde a todos, né? Especialmente ao professor Odair, né? Dizer que esse tema de georreferenciamento de propriedades rurais, ele é bastante importante, já está sendo exigido para que os produtores de eles já referenciem as suas propriedades, né? E isso vai nos ajudar, né, a estar informando os ACRs, informando os agricultores que estão nos municípios afora, né, a também estar se munindo dessa ferramenta e adequando as suas propriedades ao novo ao novo sistema. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão do georreferenciamento. E assim, né? Vamos prestigiar o professor aí para ele nos informar melhor. A internet está um pouco ruim, está muito boa, não. Bem. Pronto. Antes de passar para o professor, você concluiu, Cleuson? Concluiu? Tá tem algumas inscrições, mas antes de passar para a unidade do município de Condeúba, que é na comunidade, município de Condeúba, Jacaré, a terra aí da cana-de-açúcar. Nós estamos aqui também com o Nielson. Seja bem-vindo, Nielson. Nielson aí, que é companheiro, já esteve aí colaborando com a discussão aí em uma live com a gente. E assim que for entrando aí os participantes... Acredito que ela estava falando que quando entrasse comunidade aí, que ela ia registrando. Tá, aí vocês... Posso Você está falando das... Pronto. Vaquetal também, Ana Gé, acabou de entrar. Estamos aí já com a participação muito boa. O espaço é do senhor agora. Tá, ok. Primeiro agradecer aí
o convite da Alana, né, na pessoa da Alana, que teve. Então tá. Então, assim, Pode abrir aí para ele. Pronto, eu estava na parte dos agradecimentos iniciais aí, agradecendo a Alana pelo convite inicial, e eu até demorei um pouco para dar uma resposta, que nesse processo de Covid aí tudo é transitório, né? As nossas agendas de professor na universidade e a agenda de professor em casa, muitas vezes é conflituosa, porque quem tem filho pequeno sabe muito bem que nós estamos passando nesse momento. Mas agradecer a todos aí pela oportunidade também de estar em contato com o produtor rural, e essa temática, principalmente a temática de georreferenciamento e regularização fundiária, tem muitas ambiguidades das informações que chegam até o campo, né? Então, é bem importante a gente estar falando sobre isso e levando um pouco do conhecimento para esse pessoal que está lá no campo, lá na ponta, né? E assim como também para o produtor, os nossos técnicos, né? Então, assim, os nossos agentes de extensão, vamos dizer, aqueles que vão estar diretamente ligados com o setor produtivo desses produtores lá no campo. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Daí, né? E pegando aqui, puxando a brasa para minha sardinha, fiquei muito feliz quando comentaram aí que tem o pessoal lá de Jatobá, no município de Belo Campo, de onde é as minhas origens, né? Então, a minha família ela tem origem no município de Belo Campo. E por oportunidade, nós viemos para a Conquista, e aqui eu tive a oportunidade de fazer o curso de agronomia. O nosso colega que está aí, o Nielso, foi contemporâneo da minha época, né? Foi meu veterano, raspou minha cabeça, igual a gente fala na universidade. E logo em seguida eu dei o prosseguimento aí na vida acadêmica e retornei para a Conquista e tive a felicidade de ser contemplado em um concurso público e me tornar professor da universidade, né? E agora tenho essa missão aí de transferir aquilo que eu absorvi para vocês, né? Tanto para os técnicos quanto para os produtores rurais. Então, essa temática de georreferenciamento de imóveis rurais, ela é uma temática que ela surge, vamos dizer, ela inicia-se lá na lei de georreferenciamento, né, na lei 6.015 de 1973, onde relata o seguinte, que tem que definir os vértices dos imóveis rurais, e na definição desses limites, na localização, assim como também dos confrontantes, tem que ter um técnico habilitado. Esse técnico habilitado, hoje, o INCRA exige que ele seja credenciado ao órgão para fazer essas localizações, a qual eles vão ter que emitir uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, uma ART, e definir também as coordenadas dos vértices, as coordenadas dos limites da propriedade, utilizando equipamentos que a gente diz equipamentos geodésicos, que são equipamentos de alta precisão. Então, as normativas do INCRA, elas não permitem, quando você faz um processo de certificação no órgão, que você utilize equipamentos que tenham baixa precisão posicional. Então, tem equipamentos adequados para se fazer isso. Que equipamentos são esses? São equipamentos que vão receber sinais de satélites para definir esses vértices, né? Essa mesma lei de 6.015 de 73, ela diz que os custos para os pequenos produtores, aqueles abaixo de 4 módulos fiscais, que esses custos financeiros seriam isentos, né? Só que, na realidade, a gente não conseguiu ainda uma estratégia para que isso acontecesse, né? Paralelo à questão do georreferenciamento do imóvel rural, vem a questão também da regularização fundiária. A gente sabe que a nossa realidade na Bahia é que nós temos muitos produtores rurais que eles têm as posses da propriedade, mas os títulos não chegaram ainda. E os órgãos que são responsáveis pela emissão desses títulos, muitas vezes demora por causa da burocracia que a gente sabe, que muitas vezes emperra alguns processos, e também por causa, muitas vezes, também da mão de obra, né? O setor público, cada vez mais, ela está tendo uma diminuição dessa mão de obra, e aí, muitas vezes, os processos para a obtenção dos títulos demoram aí anos para sair. Entretanto, todavia, porém, nós temos, recentemente, o INCRA está trabalhando em um projeto de lei que vem substituir essa medida provisória que estava aí em 910, que esse projeto de lei ele vai permitir que esses títulos sejam obtidos também por meio de sensoriamento remoto.
Então, daqui a um tempo, as pequenas propriedades, o projeto de lei está vigorando, está em discussão, estava em consulta pública, que é o projeto do deputado, não sei se eu posso falar o nome de deputado aqui, mas do deputado Zé Silva, né? Que é o projeto de lei 2.633 de 2020, que ele veio substituir justamente a medida provisória 910, que teve uma série de alterações nessa medida provisória, só que essa medida provisória caducou agora em maio e não teve a votação dela, então ela caiu. Então tem esse projeto de lei. Então nesse projeto de lei tem uma série de nuances que vai melhorar tanto o trabalho do técnico quanto também a obtenção desses títulos, porque vai permitir que os limites e as confrontações elas possam ser também obtidas por meio de sensoriamento remoto. Então, para aqueles pequenos produtores que muitas vezes talvez não tenham contato ainda com essa terminologia, nada mais é que um satélite que está acoplado no espaço, onde ele retira fotografias, vamos dizer assim, das suas propriedades. Então, aqueles produtores que já fazem o uso dessas áreas, e aí eles colocam um marco legal anterior a 22 de julho de 2008, que já tem esse uso consolidado nessas áreas, que é a mesma prerrogativa do Cadastro Ambiental Rural, do CEFI, é a mesma data que eles pegam. Então, dentro desse princípio aí, se confirmar que ele já tem a posse dessas áreas anterior a isso, o INCRA, ao invés de ter que fazer aquela visita a campo para validar esse processo de georreferenciamento, ele pode emitir o título baseado no sensoriamento remoto. É um projeto de lei muito audacioso, e eu creio que vai passar, que as discussões estão bem avançadas em relação a isso, e vai facilitar bastante para nós esse processo de regularização fundiária, né? Então, assim, voltando agora um pouco no georreferenciamento, o que seria esse quem é o responsável por esse georreferenciamento? Então, o georreferenciamento, eu tenho que ter um técnico habilitado. Esse técnico pode ser um técnico agrícola, pode ser um técnico agropecuário, pode ser um engenheiro agrônomo, pode ser um engenheiro agrícola, pode ser um engenheiro florestal. Entretanto, esse técnico ou esses engenheiros, eles têm que estar credenciados no INCRA. E para ocorrer esse credenciamento no INCRA, eles têm que fazer um curso, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento, onde contemple uma série de disciplinas, uma série de conteúdos, vamos dizer assim, que vão habilitar esse técnico a receber o acesso à plataforma do INCRA para promover a certificação do imóvel rural. E, para essa certificação, esse técnico ele tem que promover na propriedade a descrição inequívoca do limite. Então, perceba que é inequívoco, não pode ter dúvidas nos limites. E, para não ter dúvidas, o que se faz? Esse levantamento que o técnico procede em campo, isso é amparado, tem que estar de acordo com o Sistema Geodésico Brasileiro, que é um sistema que rege todas as informações de coordenadas do nosso país. Então, tem que estar de acordo com esse sistema. Feito esse levantamento pelo técnico, preparando-se as peças técnicas, que são o quê? O memorial descritivo, dizendo qual é a coordenada de cada vértice, qual é a distância e o azimuth que parte de um vértice 1 para o vértice 2, e dizendo quem é o vizinho daquela lateral, vamos dizer assim, a gente procede ao envio da documentação, que hoje é tudo online, para o INCRA. E no encaminho dessa documentação para o INCRA, a única coisa que o INCRA vai fazer, quando a propriedade já tem a matrícula, não é uma posse, já é uma propriedade, ele vai verificar o seguinte: esses limites que esse técnico está enviando para mim, esses limites, eles sobrepõem alguma área vizinha? Tem alguma sobreposição em algum outro imóvel que esteja cadastrado no INCRA? Então, o INCRA vai observar isso. Não tendo essa sobreposição, o INCRA valida aquele trabalho do técnico. Tá? Após essa validação pelo INCRA, lembrando que o INCRA só valida a questão se ocorre ou não sobreposição, o técnico pega toda essa documentação e tem que encaminhar essa documentação agora para o cartório, porque é o cartório que é responsável para atestar domínio
para testar que aquela propriedade é realmente daquele proprietário, de acordo com os registros notariais que tem lá no cartório. Então, perceba que são 3 agentes super importantes no processo de georreferenciamento. Um é o técnico, que tem que estar capacitado, né, dominando as técnicas para fazer o levantamento de campo. O segundo agente é o INCRA, que vai promover a certificação daquele trabalho que o técnico fez no campo, dizendo que aquele trabalho que o técnico fez está de acordo com as normativas internas administrativas do INCRA. E o terceiro agente é o cartório, o registrador, que vai pegar essa documentação feita pelo técnico, certificada pelo INCRA, que não ocorre sobreposição, e vai validar essa documentação no cartório. Nesse processo de validação dessa documentação no cartório, o registrador vai pegar aquela matrícula anterior do imóvel, e ele vai cancelar aquela matrícula anterior do imóvel, e vai agora abrir uma nova matrícula, onde nessa nova matrícula vai estar inserida agora esse levantamento que o técnico fez e que o INCRA certificou. Agora, vocês podem me perguntar assim, professor, por que é importante o georreferenciamento do imóvel rural? E aí nós temos alguns valores, algumas áreas que tem que fazer e outras áreas que não há necessidade ainda. A importância do georreferenciamento é porque você vai estar mostrando para todas as instituições, né, instituições de fomento, instituições de assistência técnica, respaldo de recursos que vêm de outras fontes, que aquela propriedade ela está legalmente registrada, ela está totalmente, vamos dizer assim, regularizada, quando você tem essa documentação. Então, você consegue ter acesso a recursos que você não tinha antes. E muitas vezes os nossos produtores rurais, eles não conseguem muitas vezes expandir a sua atividade rural por falta de recurso. Nós sabemos que nós estamos numa região que nós somos muitas vezes castigados até pela seca, pelos veranicos que a gente fala, e que o recurso muitas vezes é escasso. Mas quando você tem um imóvel regularizado, os órgãos de fomento e até mesmo os mecanismos internacionais que mandam muitas vezes recursos, eles podem disponibilizar esses recursos, vamos dizer assim, a taxas muitas vezes muito menores do que é comercializado nessas instituições. Então, você consegue dar uma melhoria na sua atividade rural. Então, o pequeno produtor é castigado pela uma seca, mas ele consegue um recurso, tendo a regularização, ele consegue ter um recurso para abrir um poço. Dentro desse poço, ele pode ter um recurso para colocar um sistema de irrigação menos nocivo, e aí ele consegue desenvolver a sua atividade rural e gerar um excedente de produção para ele. Então, o georreferenciamento é uma modalidade que eu digo que ela pode melhorar até mesmo o acesso desses produtores a novos recursos para implementar suas atividades rurais, né? Então, agora, esse credenciamento, quais são, vamos dizer assim, as propriedades hoje que são obrigadas, vamos dizer assim, que têm que fazer o georreferenciamento? E quando é que deve ser feito esse georreferenciamento? O georreferenciamento, quando for fazer, por exemplo, processo de desmembramento de uma área, então, vamos dizer que eu sou o genitor da minha família e eu tenho 5 herdeiros na minha família. E vamos dizer que eu venho a óbito, uma causa qualquer. E aí eu tenho uma propriedade que é de 100 hectares, por exemplo, só que essa propriedade agora ela vai ter que ser dividida para 5 herdeiros. Então, ela vai ter que ser desmembrada. Então, nesse processo de desmembramento, o agente cartorial necessita que você faça o georreferenciamento para depois você dividir essas áreas para os herdeiros. Então, é o processo que a gente chama de desmembramento. Assim como também é obrigado no processo de remembramento. Eu tenho 20 hectares de terra, o meu vizinho resolveu vender uma área dele do lado, eu quero comprar essa área e juntar com a minha. Então, é um processo de remembramento, então eu tenho que fazer também o georreferenciamento. Só que existe um valor numérico de uma tabela, vou ver se eu consigo compartilhar aqui meu slide com vocês. Vocês conseguem ver minha tela aí?
Não, ainda está dividida. Está dividida? Tá. Deixa eu ver. E agora? Ainda não, professor. Não apareceu, não? Não. Ainda não, professor. Não é estranho aqui para mim. Aqui ainda não. Ah, já sei o que é. O meu browser, ele não tá liberando a tela. Mas eu vou comentar para você. Tem uma tabelazinha que saiu na normativa, que ela diz o seguinte, no decreto lá, no decreto 4.449 de 2002, depois teve algumas alterações nesses decretos, em 2005 teve uma alteração, em 2011 teve outra alteração, que são as áreas limites. Então, hoje, o que está vigorando é propriedades propriedades abaixo de 100 hectares, elas têm que passar pelo processo de georreferenciamento para qualquer ato, seja desmembramento, seja remembramento, né? Então, qualquer movimentação que eu for fazer no cartório, se a área for menor do que 100 hectares, ela tem que menor não, se ela for maior que 100 hectares, ela tem que passar pelo georreferenciamento, né? E aí, como eu falei, esse georreferenciamento envolve aquele técnico credenciado para emitir aquelas peças técnicas para o INCRA e depois o cartório validar. Entretanto, agora, a partir de 2023, todas as propriedades, vamos dizer assim, elas vão ter que passar pelo processo de georreferenciamento. Vão ter que passar pelo processo de georreferenciamento. Por quê, professor? De acordo com essa norma, qualquer propriedade, a partir de 2023, tem que passar pelo georreferenciamento para desmembrar, para remembrar, para processos de obtenção de título. Todas essas propriedades têm que passar pelo georreferenciamento. Isso é interessante, ao meu ponto de vista como técnico, Por que é interessante, professor? Porque nesse georreferenciamento é uma garantia que o produtor vai ter daquela propriedade, que aquela propriedade ela está legalizada. Porque o que nós bem vimos em nosso Brasil, nessa questão fundiária, é a questão que a gente chama de grilagem de terra. Você tem uma mesma área onde 2 ou 3 ou mais pessoas tinham um documento daquela mesma área. E quando tem esse tipo de documentação, o que acontecia? Essas pessoas iam com esses documentos nos órgãos de fomento e pegavam recurso financeiro, e aí muitas vezes o recurso não chegava em outras fontes. Por quê? Porque estava indo para essas áreas de grilagem. Então, o georreferenciamento, quando entra na base do INCRA, acaba-se com essa questão, né? Bem, e puxando agora um pouco, eu já falei da questão das responsabilidades, então o georreferenciamento é a responsabilidade do profissional credenciado, o INCRA tem a responsabilidade de fazer a certificação dessas peças técnicas e o cartório de registro de imóveis ele tem, vamos dizer assim, a responsabilidade de atestar que aquela faixa de área que foi levantada realmente é que corresponde àquela propriedade daquele produtor, né? E no processo agora de questão de regularização de ambiental, né? Regularização fundiária que a gente tem. Então, só para se ter uma ideia, nós temos aqui 88 milhões de hectares de terras no Brasil que precisam passar por regularização fundiária. Eu creio que muitos dos produtores que estão nos ouvindo aqui, boa parte deles, muitas vezes, não tem o título da terra ainda. Então, você não ter o título da terra é complexo. Você não ter um título. Você trabalha naquela terra, você tem 5, 10, 20, 30 anos que você está inserido naquela área rural e você não é dono dela ainda. Legalmente falando, vamos dizer assim, você não tem o título dela. Então, regularizar essas áreas desses produtores é super importante para esses produtores serem vistos
pelas instituições do Estado e para que esses produtores tenham acesso também às políticas públicas de desenvolvimento. Muitas vezes esses produtores eles ficam um pouco à parte das políticas de desenvolvimento, por quê? Porque não está com a propriedade regularizada. E aí eu falo para produtores, tanto do ponto de vista de assentamentos mesmo, um dado recente do INCRA, nós temos apenas 6% dos nossos assentamentos rurais no Brasil estão regularizados. Então tem que ter uma política à frente disso para melhorar essa situação. Porque o país, nós já entendemos que o nosso Brasil é um país rural, é um país agrícola, de produção agrícola. Então, a gente tem que melhorar esse acesso às políticas públicas para o setor agrícola, principalmente para o pequeno produtor, que são essas áreas que nós temos uma deficiência muito grande na regularização fundiária, para que esses produtores sejam vistos e tenham acesso a essas políticas. Tá? Então, para se ter uma ideia, esse título, tem produtores que demoram 3 anos, 4 anos para obter um título de uma propriedade rural. E aí, com essas novas mudanças que vêm ocorrendo, o processo vai ser acelerado dentro do INCRA. Por que vai ser acelerado? Porque o INCRA ele vai trabalhar agora com tecnologia, com suporte de tecnologia para fazer esse processo. Então, esse projeto de lei, eu creio que até o final do ano ele deve ser votado. Já está se fechando muitos acordos entre os deputados para que esse projeto de lei seja aprovado, porque, sendo aprovado, vai melhorar muito a situação desse pequeno produtor. E aí tem algumas tratativas que estão sendo feitas dentro desse projeto, que, por exemplo, se o produtor, naquele marco legal, 22 de julho de 2008, ele é poceiro ainda, ele não tem um título, mas ele vai estar entrando, vamos dizer, para a obtenção do título. Como o INCRA tem todo esse acervo de imagens de satélite, e o INCRA também tem um acervo dos dados do IBGE, quantos dos nossos produtores já receberam, por exemplo, uma visita de um censo, de um agente do IBGE lá no censitário? Então, esses dados do censo também vão ser provas de posse de terra. Porque se o agente do IBGE foi até esse pequeno produtor e entrevistou ele lá em 2010, 2009, se não me engano, foi o último censo, então já tem uma prova de que esse produtor é posseiro daquela área. Então, o INCRA está vinculando essas bases de dados para que isso facilite o processo de obtenção do título. Para que não haja necessidade de você ter que contratar técnicos para irem lá e fazer o georreferenciamento com equipamentos que custam 30 mil, 40 mil reais. Então, tem que ter políticas para baratear isso. Então, é nesse caminho que está avançando o processo de regularização fundiária. Associado a essa questão também da imagem de satélite, vai ter também aquela restrição para aqueles produtores que desmataram. Produtores que entraram em regiões de Mata Atlântica e desmataram. Produtores que entraram em regiões da Amazônia também desmataram. Se o satélite registrou isso, o que acontece? Se o projeto de lei for aprovado, só vai ocorrer a regularização fundiária se tiver também a regularização ambiental. Entendeu? Ou seja, nós temos que ter um setor produtivo agrícola sustentável, do ponto de vista ambiental também, né? Bem, em relação assim, aos comentários que eu tinha nesse processo de georreferenciamento, porque tem muita coisa técnica que eu não sei se eu poderia abordar, entendeu? Mas só pegando um outro gancho aqui na regularização fundiária, que aí é uma questão que muitos perguntam para mim. Eu estou na minha área rural há 15 anos que eu trabalho aqui, 10 anos que eu trabalho aqui, e o INCRA não me dá o título. Existe outra forma de obter o título, a não ser por esse processo do INCRA? Existem outras formas. Por exemplo, o uso capião, que é uma coisa que a gente tem que levar esse conhecimento para o pequeno produtor, por via dos sindicatos ou por as instituições aí que estão diretamente em contato com esse pequeno produtor, para dizer quais são as formas. Então, hoje, no processo de uso capião, é muito mais rápido um processo de uso capião do que um processo no INCRA. Professor, quais são as... Oi. O senhor falando aí do uso
Campeão, tem até uma pergunta aqui de Gessé. Eu coloquei até aí na tela. Professor, o Sim, uso campeão extrajudicial já pode ser considerado como uma forma de regularização fundiária para imóveis de posseiros? Como eu já peguei o gancho aí da sua fala. perfeito. Aí também, nosso amigo Gessé também é contemporâneo aqui da nossa UESB, né? Então, assim, Gessé, sim. Então, o uso capião extrajudicial já pode ser considerado como forma de regularização fundiária. E quais são os requisitos para esse uso capião extrajudicial? Você tem que ter um técnico que faça o levantamento da poligonal dessa propriedade, inequívoca também, então vai utilizar equipamentos para produzir as peças técnicas, memorial descritivo, as plantas georreferenciadas, pegar a assinatura de todos os confrontantes, porque é um processo extrajudicial, tá? Então é um processo administrativo que corre dentro da esfera administrativa do cartório. Então, você vai pegar a assinatura desses confrontantes, aí, depois de você pegar essas assinaturas dos confrontantes e pegar essa documentação, você tem que ter, e aí é uma coisa que talvez depois vai melhorar, mas você tem que ter um advogado para fazer a entrada com esse processo administrativo, que tem todo um respaldo legal em cima disso, e esse produtor, para ele conseguir fazer esse uso capião extrajudicial, ele tem que ter, no mínimo, 5 anos ininterruptos de posse. Então, ele tem que estar na posse daquela propriedade 5 anos ininterruptos, em mansa posse. O que é isso? Não pode ter conflitos entre os vizinhos. E quando não tem conflito, você consegue atestar isso com a assinatura dos vizinhos na planta e também nos documentos de declaração de posse. Mas todos os produtores podem fazer esses... Não, as áreas têm que ser menores que 50 hectares. Então, não podem ser grandes áreas, tá? Além de ser a área não superior a 50 hectares, não pode possuir também, esse produtor, ele não pode possuir um outro imóvel. Ele não pode possuir nenhum outro imóvel rural, nenhum outro imóvel urbano. Então, nisso daqui é um processo bem mais rápido, entendeu? Então, aqui em Conquista, onde eu estou inserido, tem processo de uso capião que demora aí 30 dias. E já sai já com o documento em mão. Se tiver as peças todas formalizadas, todo dentro da lei, o tabelião vai fazer o registro disso, tá? Então, já pode ser feito? Já pode ser feito. Inclusive, eu vou até compartilhar com a Alana, para depois ela compartilhar com o pessoal que tem interesse, alguns documentos que falam sobre isso. Então, por exemplo, a gente tem aqui é que minha apresentação não consegui mostrar, mas a gente tem o provimento conjunto que a gente fala, né, da comissão da Corregedoria Geral de Justiça e da Corregedoria da Comarca do Interior, onde lá está determinado o que os cartórios, o que os tabelionatos de registro de imóveis devem seguir no processo de regularização fundiária. Então, quando você pega o artigo 909 desse provimento, lá está descrito exatamente o que deve seguir em cada ação dessa. Então, você quer ver uma outra questão que muitos técnicos me perguntam? Daí, tem que ter a assinatura dos confrontantes no processo de georreferenciamento do imóvel rural? Bem, a medida provisória 910, que caiu em maio, ela dizia que não precisava. Então, alguns cartórios já estavam liberando o processo de assinatura dos confrontantes, tá? Então, você bastava comprovar que tinha um confrontante, não estava necessitando essa assinatura. Entretanto, todavia, porém, nós técnicos temos que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Por quê, professor? Porque nós técnicos, nós assumimos juntamente com o produtor rural que toda aquela informação que foi colhida, daqueles dados de campo, não tem nenhum problema. E a gente assume isso do ponto de vista civil e criminal, tá? Então, a gente tira toda uma situação de fragilidade que tinha e nós assumimos isso no processo para fazer essa averbação dessas peças técnicas no cartório. E isso também está escrito nesse provimento. Mas, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de acesso,
ou por falta da interpretação também, a gente não consegue assimilar isso. E aí, quando chega no cartório, muitas vezes o cartório coloca uma situação e a gente fica chateado porque o registrador está falando, mas aquilo está escrito. Então, se você tem o conhecimento, você pode até dialogar também melhor com o registrador de uma forma mais tranquila. Eu acho que Gessé fez uma outra pergunta, Alza. Não, tem uma pergunta, acho que foi essa mesmo, Gessé, professor do uso campeão. Agora, tem uma outra pergunta aqui, professor, que é de George. Professor, no uso, eu vou clicar aqui porque vai para a tela. Pronto. Tá. Eu acho que ela foi para a tela. Não foi, ela entrou e saiu. Entrou, agora entrou. Professor, no uso campeão, extrajudicial, o levantamento de campo tem que seguir todas as normas estabelecidas pelo INCRA? Sim, Jorge. Tem que seguir. No provimento conjunto, ele diz o seguinte, que tem que seguir todas as normativas, ainda bota lá no provimento o site do SINGEF, que é onde estão as normas, né? As normas de confrontações, as normas de limites. Então, ele diz o seguinte, você pode fazer o uso campeão extrajudicial, mas tem que seguir as normativas do INCRA. Então, você tem que seguir o que está amparado lá na documentação do INCRA, no processo de georreferenciamento. Em relação à precisão de posicionamento, equipamento, todas essas situações. Ô, professor, tem uma pergunta aqui do nosso ACR, da comunidade Lagoa de Melquides, aqui no município de Vitória da Conquista. Eu vou clicar aí para ver se ela vai para a tela. Eu não sei se na sua discussão aí já foi contemplada. Como saber se o assentamento não está regularizado? Bem, essa questão do regularizado do ponto de vista fundiário, vamos dizer assim, né? Então, está tendo alguma interferência aí. Beleza? Bom, então, assim, em relação a essa questão do regularizado, na base de dados do INCRA, é que minha tela, vocês não estão vendo minha tela de jeito nenhum aí, né? Mas na base de dados do INCRA, você consegue acessar essas informações em relação aos assentamentos. Então, quem já está trabalhando, por exemplo, com essa parte que a gente fala de sistema de informações geográficas, no site do INCRA, deixa eu só acessar aqui para ver se eu consigo passar para vocês. Acervo fundiário. Pronto. Enquanto o senhor está acessando aí, eu vou desejar aqui bem-vindo da CA, nosso coordenador aí, regional da CA. Bem-vindo, Neto. Acho que o professor deu a conexão ficou ruim. Pronto, vamos adicionar ele aqui. Eu vou colocar, o Paulo Vinícius que perguntou, né? Eu vou colocar no chat aqui embaixo, não sei se eles têm acesso. Vou enviar aqui. Aí aí tá aí, acervofundiario.incra.gov.br. Nessa página do INCRA, você consegue ter informações em relação de todas as propriedades rurais que já estão na base do INCRA, assim como também os assentamentos e as situações desses assentamentos. Então, é um processo de garimpagem que você faz aí, que você consegue pegar até a poligonal do assentamento, que a gente fala, que é do SINGEF, você consegue pegar a poligonal do assentamento todinha, e dentro desses dados da poligonal do assentamento, está lá a situação desse assentamento, se ele já está regularizado ou se não está ainda regularizado. Bem, por via de dúvidas, como nós temos apenas 6% de assentamentos regularizados, é como se fosse uma sorte você encontrar aí já 100% regularizados, vamos dizer assim, né? Tem mais algum questionamento?
Tem mais uma perguntinha aqui da nossa ACR de Carranca, município de Condeúba, Jamiles. Quais são os primeiros passos para obter a regularização fundiária? Deixa eu clicar, que vai para a tela. Pronto, foi para a tela, professor. Tá. Aí, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte: essa regularização fundiária, vamos dizer, de um pequeno produtor, de uma área de um pequeno produtor. Então, o primeiro passo para conseguir essa regularização fundiária é verificar quanto tempo tem que esse produtor é posseiro dessa área. Então, a depender do tempo, nesse caso aqui, como pegando com o extrajudicial, 5 anos manso e pacífico, não tem nenhum conflito com nenhum produtor do lado, não tem nenhum outro imóvel rural e a sua área não é maior do que 50 hectares, ele pode fazer a obtenção dessa regularização extrajudicial. E o primeiro passo seria o quê? Contratar um técnico para fazer o levantamento da sua poligonal e produzir as peças técnicas que a gente fala, que é o memorial descritivo, a planta, pegar a assinatura dos vizinhos, com os dados dos vizinhos também, que nesse caso tem que ter os dados dos vizinhos, né? Quais seriam os dados dos vizinhos? Se o vizinho for proprietário, número de matrícula e qual é a comarca que foi registrado isso e os dados do proprietário. Se o vizinho for posseiro, você vai ter que pegar algum documento que ateste a posse desse vizinho. Quais são esses documentos, professor? Pode ser um CCIR, pode ser um ITR. Isso depende muito do cartório. Tem cartórios que são mais exigentes, tem cartórios que são menos exigentes. Quando você pega o provimento, você consegue verificar o nível de exigência de cada cartório. Então, pegou esses documentos dos vizinhos, você tem que constituir uma pessoa, nesse caso um advogado, para fazer o requerimento administrativo no cartório. Então, fez essa peça técnica, anexou a documentação do técnico, dá entrada no cartório para o registrador verificar se aquelas documentações que você deu entrada estão de acordo com o provimento que eles analisam. Se estiver tudo de acordo, ele defere seu processo de regularização. Se não estiver de acordo, ele devolve o seu processo para que você, e na nota devolutiva, ele vai dizer o que está em desacordo para fazer essa regularização. E depois você pega isso juntamente com o técnico, faz adaptações e dá entrada novamente no processo. Né? Isso no processo extrajudicial, né? Uhum. Muito bom, professor. Eu acho que Neto, né? Neto está aqui parabenizando ao amigo Odaí pela palestra. Neto, coordenador da CAR. Ótimo. Netinho lá de Belo Campo, é meu conterrâneo. Ele mesmo. Que é o nosso catingueiro. Ele é sempre bem-vindo nas nossas discussões. Muito bom. E lá em Belo Campo, nesse frio, a temperatura lá é 3 graus a menos. Você pode ter certeza que lá é frio. Com certeza. Ô, professor, eu não sei, assim, eu fui assim surgindo, né, lançando aí algumas perguntas, mas eu não sei como é que está aí o andamento aí da sua discussão, não sei se a gente já pode entrar com mais perguntas ou a gente deixa mais para o final, aí a gente... Não, você pode ir fazendo os questionamentos, porque assim, se eu for falar em relação em georreferenciamento, eu entraria agora na parte mais técnica, né, de falar em relação a quais equipamentos podem ser utilizados, que seriam aparelhos, que a gente diz que são aparelhos geodésicos, né, que são aparelhos que têm maior precisão, e aí esses aparelhos, eles têm que ser capazes de receber sinais de satélites que trabalham, vamos dizer assim, em dois tipos de frequências, né, que é para aumentar a precisão. Então, assim, muitas vezes, talvez o público que a gente esteja falando hoje, talvez isso seria um momento para uma outra capacitação, um outro curso, eu me coloco à disposição de vocês também. Eu já deixo aí aberto, que a gente poderia fazer já um momento com os técnicos mesmo, né, que são aqueles que são os responsáveis pelos trabalhos de campo,
para as validações dos processos nos cartórios. Então, eu fico à disposição. Na universidade, a gente promove esses momentos também com frequência, agora não por causa da pandemia, mas a gente promove esses momentos com os técnicos lá com frequência. E também eu já fiz também alguns trabalhos com os técnicos aí, com o pessoal do sindicato, e estou à disposição de vocês, né? Só questão de ajustar a agenda aí, a gente pode colocar os técnicos e a gente já faz um trabalho com mais respaldo técnico, né? Com questões mais técnicas de trabalho. Muito bem, professor. Já estou anotando aqui. Tá Vai ótimo. ser para capacitação com os ATRs. A nossa Ótimo. próxima capacitação agora. Ô, Tranquilo. professor, uma pergunta aí do nosso ACR, Elber. Ele é ACR da comunidade Tiagos, Ribeirão do Lago. Eu coloquei Sim. na tela. Professor, boa tarde. Em engenheiro sanitarista e ambiental, fazendo o curso necessário, ele será autorizado a assinar o processo de georreferenciamento pelo INCRA? Sim. E aí é interessante a gente falar em relação a isso, porque assim, o que dá a habilitação inicial é a graduação. Então, na graduação, o profissional ele tem que ter algumas disciplinas na graduação para depois fazer o processo de aperfeiçoamento e o credenciamento. E nessas disciplinas na graduação, ele tem lá o engenheiro ambiental, eu também já fui professor dos cursos de engenharia ambiental, ele tem lá na disciplina, nas grades dele, ele tem topografia, que é uma disciplina básica para o processo também. Ele tem lá na base da grade curricular dele, sistema de informações geográficas, alguns cursos têm fotogrametria, aerofotogrametria. Então, tem essa disciplina da graduação. Depois que ele cursou essas disciplinas da graduação, ele vai fazer o curso de aperfeiçoamento. E aí existem várias instituições que fazem isso, até mesmo de forma online também. Hoje já está ocorrendo esses cursos de aperfeiçoamento. Tem cursos de aperfeiçoamento que são cursos de especialização, então a pessoa sai com título lato sensu nesse processo, e tem cursos de aperfeiçoamento que são cursos de capacitação. Então, são cursos com uma carga horária um pouco reduzida, mas uma carga horária reduzida, mas que atende à prerrogativa da instrução normativa do INCRA para o credenciamento. Então, as pessoas fazem esses cursos, tem instituições que estão fazendo esses cursos aí em 6 meses, 7 meses, a pessoa já sai já habilitado, e aí basta fazer o credenciamento no INCRA para fazer o georreferenciamento. Então, respondendo de forma direta, Herbert, pode. O engenheiro sanitarista, o engenheiro ambiental, fazendo o curso de aperfeiçoamento, ele pode ser credenciado, né? E nesse credenciamento do INCRA, ele te dá autorização para você assinar o processo de georreferenciamento, tá ok? Ah, beleza. Tem uma pergunta aqui de Ronildo. Ele só sobre regularização fundiária na comunidade quilombola. Acho que ele quer saber nesse sentido aí, por ser em uma comunidade quilombola. Eu não entendi direito, mas eu vou clicar aqui na tela, que aí talvez o professor possa. Aí, o professor. Ronildo. Ronildo, eu não. Esse processo de regularização fundiária nessas áreas de comunidade quilombola é um processo que até está demorando um pouco por causa porque tem que ter uma instituição, geralmente são instituições que, vamos dizer assim, validam a existência e o levantamento dessa poligonal. Na Bahia, o CDA que estava responsável por essas poligonais, tá? Então, a CDA que faz o levantamento com um técnico capacitado, e esse processo depois ele é submetido ao INCRA para validação do INCRA, né? Então, na comunidade quilombola já não seria nessa outra prerrogativa extrajudicial. A comunidade quilombola tem que ter uma instituição credenciada, a CDA, para fazer esse levantamento para as vias de regularização fundiária. Assim como também os assentamentos, né? Então, os assentamentos também não passam por trâmite extrajudicial, tem que ser a instituição, que nesse caso é o CDA, então um credenciado para fazer esses levantamentos e encaminhamento desses documentos para o INCRA, para validação do INCRA. A questão toda é que quando chega no INCRA tem muitos processos para serem validados, e aí os processos muitas vezes demoram para essa liberação.
Tem uma pergunta aqui deixa eu ver, de Nailton, mas eu acho que a Aline respondeu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou clicando aqui, mas tá ruim aqui a conexão. Pode fazer georreferenciamento. Olá? Bem, aí pode fazer georreferenciamento com GPS Garmin, se não, por quê? Ó, a primeira coisa que a gente tem que perceber é a definição dessa terminologia georreferenciamento. Vocês estão me ouvindo direitinho ou não? Ou é a minha internet que está ruim? Eu estou te ouvindo, tem hora que falha, mas eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo tranquilo aí? Tá ouvindo tranquilo. Ele já Então, leu a pergunta, amigo. Respondendo a pergunta de Anailton, então pode fazer georreferenciamento com GPS Garmin, se não, por quê? Então, assim, eu costumo dizer até para os meus alunos, essa terminologia georreferenciamento. O que é essa terminologia georreferenciamento? Então, georreferenciamento é você se referenciar, ter uma referência na Terra, tá? Mas esse georreferenciamento com Garmin, você vai utilizar ele para quê? Entendeu? Assim, qual é a finalidade do georreferenciamento? Porque é um georreferenciamento da mesma forma com Garmin. Só que o que você vai utilizar, o que você vai fazer com essa peça técnica que você vai obter desse georreferenciamento com Garmin? Ah, professor, essa peça técnica que eu estou fazendo no georreferenciamento com Garmin é para uma divisão de pastagem no meu pequeno produtor. Não tem problema, entendeu? Mas o georreferenciamento com Garmin para vias de regularização fundiária não tem validade. Por que não tem validade, professor? Porque o levantamento dos vértices não vai ser inequívoco, vai ter dúvidas. Por que vai ter dúvidas, professor? Porque o levantamento com Garmin, ele tem um erro que pode chegar a 15 metros. Um erro de 15 metros é dizer o seguinte, eu estou com uma posição aqui numa propriedade rural, num vértice numa propriedade rural, mas eu posso estar errando 15 metros nessa posição. Então, o INCRA não aceita isso. O INCRA aceita equipamentos que esses vértices têm um levantamento inequívoco. E aí o Garmin não permite isso. Tá? Então, tem que ser equipamentos que não deixem dúvida aonde é o vértice da propriedade, aonde é o limite da propriedade. Então, o Garmin, se for para fazer processos dentro do INCRA, não pode ser utilizado. Para processo no INCRA e validações no cartório, não pode ser utilizado. E aí, beleza. A colega Aline até colocou aí por conta da baixa precisão, né? Ô, professor, tem uma outra pergunta aqui, de um outro ACR, do município de Condeúba, da comunidade Vale do Jacaré. O foco da produção lá é a cana-de-açúcar. A Bahia tem o maior número de imóveis familiares do Brasil, porém, a maior parte são poceiros, sem título de domínio. Aqui na nossa região, o Estado não avançou na regularização. Por quê? Tem algum porquê aí, professor? Tem vários porquês, né, na verdade, né? Tem várias situações que foram acontecendo ao longo de décadas no nosso estado que foi diminuindo esse processo de regularização, né? E aí a gente começa a ter, por diminuição de técnicos, diminuição de orçamento, e aí vai acontecendo uma série de coisas quando acontece isso, né? Então, se você conseguir fazer uma regularização, eu tenho até esse número aqui, eu vou pegar como exemplo a Regional de Vitória da Conquista, né? Nós temos aqui em torno de 171 mil hectares de área que são de pequenos produtores, são abaixo de 4 módulos fiscais. Isso representa aí em torno de 45% da área, tá? E boa parte deles não tem título, mas não tem título porque hoje, para fazer um título, só tem algumas empresas credenciadas na Bahia. O último credenciamento para empresas para fazer esse processo de regularização, para obtenção de título de domínio, o último credenciamento de empresas foi em 2014.
Ou seja, nós temos 6 anos que não tem um edital para credenciamento dessas empresas para fazer esse processo de regularização e de cadastro lá no CDA para fazer esses levantamentos para obtenção do título de terra. Então, já começa por aí. Você não tem... O Estado não tem braços suficientes, não tem pessoas suficientes para fazer o levantamento da poligonal inequívoca no campo. O último edital é datado de 2014, não teve novos editais. Então, você tem um quantitativo de pessoas que seria possível de fazer esse levantamento para a obtenção desse título de domínio, é um dos porquês, um quantitativo menor, e também tem uma demora, uma certa demora no processo, no tramitar no processo, que aí muitas vezes também leva ao produtor a desacreditar no processo para a obtenção do título. Aí é que vem agora a prerrogativa do extrajudicial, que é uma forma que pode melhorar a obtenção desses títulos aí para os pequenos produtores, né? Ah, beleza. Ronildo, ele está aqui fazendo uma justificativa que, pelo fato da internet ter caído, ele não concluiu a pergunta. Mas eu acho que o professor aí já respondeu aí por completo, Ronildo. Pronto, nós vamos passar agora para a próxima pergunta aqui do nosso colega Nielso. Nielso aí, nosso parceiro aí. A atribuição para serviços de georreferenciamento é concedida observando sua matriz curricular e as profissões citadas na PL 2087. Confere, eu não entendo muito essa sigla, não conheço essa sigla, professor aí. Que o que o Nelson está querendo dizer é o seguinte, que tem algumas profissões, por exemplo, engenheiro agrimensor, engenheiro cartógrafo, que eles fazendo a graduação, automaticamente eles já estão habilitados a fazer o processo de georreferenciamento e obtenção do credenciamento no INCRA. Por quê? Porque na matriz curricular desses profissionais tem uma gama de disciplinas que soma aquele quantitativo de horas que o INCRA exige de matriz de disciplinas, de conteúdos para fazer o credenciamento à instituição do INCRA. E isso está citado nessa PL 2087 do COFEA. Então, engenheiro agrimensor, engenheiro cartógrafo, que podem já, né, terminou a graduação, não precisa de curso de aperfeiçoamento, eles já podem pedir o credenciamento direto. Agora vem engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, engenheiro agrícola. Esses profissionais, por eles não terem na sua matriz curricular um quantitativo de horas de disciplinas específicas para o credenciamento, o INCRA exige que ele faça um curso de aperfeiçoamento de conteúdos que estão inseridos na instrução normativa para o credenciamento. Beleza. Elber, ele está fazendo aqui uma justificativa, porque nós temos um ACR que chama Elber também, da comunidade Tiago de Ribeirão do Lagos. Aí ele está aqui externando que, na verdade, não sou ACR da região que você falou, sou escrevente do 2º ofício de registro de imóveis de Alagoinhas. Bem-vindo, Elber, porque nós temos um segundo Elber aí, que eu pensei que fosse você. Nós temos aqui uma outra pergunta, vamos lá, que é de Leandro Dias. Para a regularização de grandes propriedades cuja certificação no INCRA é obrigatória, também vou necessitar do advogado para dar entrada no processo no cartório? Então, assim, como gerou essa dúvida, é bom a gente vai dar uma pausa para eu explicar melhor. O que acontece? Para você entrar com processo de regularização extrajudicial no cartório, que é aquela regularização onde você tem o pequeno produtor, porque a área tem que ser menor do que 50 hectares e tem que ter uma posse justa e pacífica por no mínimo 5 anos, é nesse tipo de processo, que é um processo administrativo, que você tem que constituir um advogado para entrar com o processo no cartório.
tá certo? Quando eu vou fazer uma certificação de uma propriedade, de uma grande propriedade no INCRA, aí grandes propriedades, a gente já entende aí que são propriedades que têm aí acima de 10 módulos fiscais, 15 módulos fiscais, são grandes propriedades de acordo com o INCRA. Essas propriedades, elas não passam por mão de advogado, se ela tiver a matrícula. Tá? Se ela tiver a matrícula, ela já pode fazer a certificação, o levantamento poligonal, a certificação no INCRA e depois a regularização, que é a averbação no cartório. Tá? Mas se for uma grande propriedade, essa grande propriedade, ela não pode... Desculpe, essa grande propriedade, ela não pode fazer a regularização extrajudicial. Por que grande propriedade não pode fazer regularização extrajudicial? Porque ela fere a primeira prerrogativa, que é o quê? Ser pequena propriedade abaixo de 50 hectares. Não sei se eu consegui ser claro. Ou seja, grande propriedade não pode fazer regularização extrajudicial. Por quê, professor? Porque é grande propriedade, é acima de 50 hectares. Só pode fazer regularização extrajudicial propriedades abaixo de 50 hectares. Não sei se consegui tirar a dúvida do Eu acho que colega. foi. Foi claro. Foi claro, né? Foi. Mais alguma, amiga? Mais alguma, Elsa? Acho que ela está com problema na conexão. Eu acho que é a internet dela. Deixa eu só ver se ela volta, porque como ela está com o computador, ela consegue abrir as perguntas na tela. Tá ok. Mais alguma pergunta, amiga? Tem a do Nielson, mas eu acho que essa aqui a gente não respondeu, não. Já na tela. está na tela. Existe previsão para ajuste na terceira norma do INCRA para o georreferenciamento através de drones? Boa pergunta, Nilson. Assim, essa já tem até uma instrução normativa em relação à questão de levantamento de alguns dados, alguns vértices, que é a instrução normativa, eu estou até abrindo ela aqui agora, que é a norma IN 02 de fevereiro de 2018, né, que estabelece até alguns critérios para o processo de georreferenciamento, de obter produtos da aerofotogrametria, que a gente diz, com vias de definição de limites de imóveis rurais. Entretanto, todavia, porém, essa atualização ela não está ainda, vamos dizer assim, autorizado ao técnico fazer esses levantamentos por meio de drones para os vértices tipo M, que a gente fala, né, que são os marcos da propriedade. Então, não tem, essa atualização não tem uma discussão dentro do INCRA, o Miguel até aborda isso até com mais autoridade. O Miguel é o engenheiro cartógrafo do INCRA, que tem um notório saber em relação a isso, mas não foi ainda liberado a instrução normativa para o uso de drones para a definição dos vértices tipo M, que é os marcos, né, das propriedades. Então, hoje, o que a gente pode utilizar com drone é alguns levantamentos, mas que não possam ser marcos, tipo marcos na definição de confrontação, ou seja, a gente não pode utilizar ainda no processo de georreferenciamento como um todo, né? E aí, nessa instrução normativa, ele até limita o acesso de drone, o drone seria para aquelas áreas onde você não pode ir, geralmente, a campo. E aí dá uma série de pontos, você tem que fazer mais de 20 pontos de controle, aí já é uma questão mais técnica. Se eu vou na propriedade para fazer 20 pontos de controle, que teria que ser com GPS mesmo, eu já vou lá e já faço o levantamento da poligonal e não uso o drone. Então, tem uma série de fragilidades ainda, que com certeza, com a tecnologia avança muito, isso vai ser aperfeiçoado e daqui a algum tempo, não creio que demore muito tempo, vai ter já essa normativa utilizando drones para fazer georreferenciamento, né? Beleza.
E está aqui, pessoal, está aqui, professor, o pessoal dando muito obrigado, que ficou claro, e assim, muitos elogios mesmo. Mas tem uma outra pergunta aqui de Marcelo Rocha. Eu vou clicar aqui para ver se vai para a tela. Pronto, Tá. foi. Se existem matrícula regularizada que passam por uma certificação para requerer o registro perante o cartório, pode ser o próprio proprietário ou o técnico que fez o georreferenciamento. Tá, deixa eu ler aqui para ver se eu consigo entender a pergunta dele, tá? Se existe matrícula regularizada que passa por uma certificação, para que requerer o registro da mesma perante o cartório, pode ser o próprio proprietário ou o técnico que faz o referenciamento. Na verdade, Marcelo, para você requerer o registro dessa... Na verdade, você já tem a matrícula, né? Então, já está registrado, né? Depois que você faz o georreferenciamento, o que você vai querer é a averbação do georreferenciamento naquela matrícula que já existe, tá? Então, quando você solicita essa averbação do georreferenciamento, o que é o georreferenciamento nesse caso? O levantamento da poligonal pelo técnico e a certificação do SINGEF lá no INCRA. Aí você vai requerer que esses documentos sejam averbados na matrícula que já existe. Quando você vai requerer essa averbação no cartório desses dados, o que o cartório faz? O cartório vai cancelar a matrícula anterior e vai abrir uma nova matrícula. Quem requer isso para o cartório é o proprietário juntamente com o técnico. O técnico tem que emitir um ART, uma anotação de responsabilidade técnica, fazer um requerimento dizendo o que ele quer que o cartório avalie naquele processo, reconhecer firma da assinatura do proprietário e do técnico. O técnico só não consegue fazer o processo de averbação no cartório, só se ele tiver aí uma procuração pública do proprietário, tá bom? Se ele tiver uma procuração pública, aí o proprietário pode ter, o cartório pode até fazer o processo de averbação. Caso não tenha procuração pública, a assinatura tem que ser dos dois, do proprietário e do técnico. A entrada do documento no cartório pode ser o técnico, mas o requerimento tem que ser assinado pelo técnico e pelo proprietário. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do nosso ACR, Vando, de Bela Vista, Mortugaba, mas nós temos uma colega aqui, uma participante aí, que ela já respondeu a ele. A pergunta dele é: em propriedades de herança em que o dono já é falecido, como fazer a repartição? Aí a Aline Aguiar respondeu: primeiro se faz o inventário. E aí, assim, pegando esse gancho aí, é onde que nós temos maiores, vamos dizer assim, dores de cabeça, é quando tem processo de herança, né? Que aí você tem que fazer o formal de partilha, você tem que eleger um inventariante, né? Então, a primeira coisa que começa é o juiz tem que dizer quem vai ser o inventariante. Então, todas as peças que vão tramitar, tanto no INCRA quanto no cartório, elas são em nome do espólio, né, que é o inventário da pessoa que deixou, no nome do espólio, assinado, todos os documentos são assinados pelo inventariante daquele espólio, e nessa assinatura também você tem que colocar o termo lá que declara aquele inventariante, né? Então, sem uma determinação do juiz de quem vai ser o inventariante daquele espólio, você não consegue tramitar nada nesse processo de herança. E aí é onde que nós temos maiores dores de cabeça nos trabalhos de campo, é quando você pega um confrontante que vem de um processo de herança que não abriu o inventário ainda, e aí começa um novelo de lã embolado para você tentar desembaraçar esse processo, para encaminhar esse processo para o cartório, né? Nós técnicos aí que lida com isso aí, com as queixas até mesmo dos técnicos, a gente sabe muito bem o que é esse processo. Mas a Aline respondeu muito bem. A primeira coisa que tem que fazer é o inventário. Tem que verificar qual é o espólio que vamos dizer assim, esse genitor, esse pai ou essa mãe deixou de herança. Então, faz o levantamento de todo o espólio, o juiz já determina quem é o inventariante e depois, com esse inventariante determinado, que você entra com o processo de regularização desse espólio.
Beleza, professor. Está aqui a Associação Quilombola, assim, externando, né, que o assunto muito esclarecedor. Enfim, nós temos muitos participantes aqui, parabenizando a discussão. Tem outra pergunta É também. Tem? Surgiu outra aí? Gleus tem uma pergunta aí. Pronto, passa aí. Gleus? Eu queria até pedir desculpa ao pessoal que estava aí fazendo os comentários no chat, agora que eu vim ver que tem aqui para eu acompanhar quem estava entrando. E aí teve muitos que entraram aqui que já foram meus colegas, por exemplo, a Aline Aguiar mesmo é contemporânea nossa lá na época da universidade, contemporânea do laboratório. Tem alguns colegas aqui também dos municípios vizinhos também que já participaram também de algumas capacitações comigo. Então, eu peço desculpa por não ter mencionado o nome de vocês antes. No chat dá para acompanhar. Gessé traz aqui, show, Odaí, muito domínio no tema, parabéns, louvável a iniciativa da equipe de ATE. Gessé, ele colocou aqui que ele é coordenador de ATE, é porque tem tantas perguntas, mensagens, acho que ele colocou no início. Ele é coordenador de ATE do lote 6 do Bahia Produtiva pela CEFORP. Parabéns, Zé Flor, é isso. Gessé é uma pessoa assídua aí também nos nossos grupos. Aí nós temos alguns grupos em comum e aí a gente troca algumas experiências, né? E é sempre bom a gente ter o contato direto com quem está lá no campo, porque muitas vezes a gente fica na academia e a academia, muitas vezes, ela não reflete a realidade do campo, né? Então, a gente tem que romper esses muros da academia com a realidade do campo. Uma das formas de nós rompermos esses muros são por meio dessas demandas também dos técnicos que estão à frente e nós também, professores, também irmos a campo e ver essas necessidades que estão ocorrendo lá, né? Tentando achar uma solução possível para esses entraves que nós temos. Então, essa discussão de regularização fundiária é super importante nós estarmos antenados com os técnicos, antenados com a academia e antenados também com os órgãos governamentais para a gente achar uma melhor saída para esse processo de regularização. O Brasil ainda não é uma potência maior do que ela já é, porque nós temos muitos entraves burocráticos ainda, e um dos entraves que eu cito é esses entraves em relação à regularização fundiária. Os nossos produtores já eram para ter dado mais saltos em produtividade, em melhoria da sua qualidade de vida no campo, em melhoria da sua renda no campo, se esse processo de regularização estivesse avançado mais. Nós temos aí 50 décadas de processo que não avança, tá? Então, é uma questão que a gente tem que buscar, a gente tem que discutir, tem que ter mais fóruns igual a esse, fóruns mais específicos, fóruns técnicos, fóruns com os produtores, para a gente discutir e acirrar essa discussão para melhorar esse processo de regularização, né? Nós temos uma malha fundiária na Bahia, que nós temos muitos pequenos produtores, isso é excelente, porque quando você chega em um município pequeno, que você vê uma feira pujante, com muita agricultura familiar trabalhando, é porque ali teve uma boa distribuição de terras. Quando você chega em um município que você tem uma feira que não tem aquela pujança, você pode saber que ali existe concentrações de terra. Isso é uma realidade. E nós, técnicos da agronomia, quando eu mesmo, por exemplo, quando eu chego no município, a primeira coisa que eu quero ver é a feira livre, porque a feira livre repercute a realidade daquele município. Tá? É verdade. Então, Nielson aqui já externou aqui que é o Grupo NEP Agropecuária, CEFI, presente, parabéns, Odaí. Ailton também, acho que é seu aluno. Ailton, ele é de Vaquetal, Anangé, presidente aí da... Está aqui o recadinho. Ailton é meu aluno também. Ailton é Nelson, nosso presidente lá da associação. Paulo Vinícius aqui também. Ô, professor, particularmente, eu não vi o tempo passar. A discussão foi tão boa, maravilhosa, que o tempo passou assim muito rápido. A gente já está aí com 1h20. Torcer para que, eu nem percebi para que nós encontremos aí a academia, a ciência encontre logo uma vacina, para nós sairmos dessa pandemia,
É verdade. atender justamente o que o Paulo colocou aqui no comentário, né? Que imagine se fosse presencial. O presencial ele é muito importante mesmo. Isso aqui, uma abordagem dessa presencial, muitas vezes nós temos produtores, pequenos produtores lá nas áreas deles, mas estão com receio de fazer um questionamento. Quando você está presencialmente, ele te chama, seja no momento da palestra, seja fora, depois da palestra, ele te chama e tira aquele esclarecimento, né? E aí eu digo sempre, para todas as palestras que eu participo, que não existe dúvida, não existe pergunta sem significado. Toda pergunta tem um significado. Por que isso? Porque muitas vezes você está com uma dúvidazinha pequena, mas essa dúvida você vai para campo, daqui a pouco ela se torna uma dúvida enorme, porque você não tirou uma dúvida que era pequena. Então, assim, nas minhas atividades presenciais, se faz uma programação de 1 hora, cumpre-se 1 hora, mas a gente fica 2, 3 batendo papo e conversando um pouco mais além daquilo que foi proposto. E essa atividade presencial seria super interessante, né? Concordo. Professor, a hora que quando passar essa pandemia, a gente vai estar aí entrando em contato para o senhor estar participando das nossas atividades aí presenciais. Será uma honra muito grande. Sim, Gleuson? Deixa eu perguntar uma coisa. Professor, o Wesley tem fomentado algum tipo de capacitação para técnicos, para estar atuando no georreferenciamento de propriedades? Carlos, nós já fizemos, assim, não ouvi. É Gleuson. O Gleuson, desculpe. O Gleuson, assim, lá no laboratório, por exemplo, eu sou coordenador do Laboratório de Geotecnologias Aplicadas, né? Vou puxar um pouquinho da brasa para minha sardinha aqui. Então, assim, lá no Laboratório de Geotecnologias Aplicadas, constantemente nós temos cursos, mini-cursos, capacitações. Então, nós já fizemos, por exemplo, desse Cadastro Ambiental Rural, o CEFI, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer essas abordagens aqui em Conquista, desde 2011 que eu venho falando sobre esse cadastro. Antes do novo Código Florestal entrar em vigência, eu já estava fazendo essas abordagens. Então, assim, constantemente nós temos essas capacitações na universidade. Tanto dentro da universidade, como também nós levamos essas capacitações também para fora da universidade. Nós já tivemos a oportunidade de fazer trabalhos de capacitação com o pessoal da FETAG. Eu não posso, estou falando nomes, eu não sei se eu posso, mas estou falando, tá? Então, nós já fizemos capacitações com o pessoal... Pode falar, sim. Com o pessoal da FETAG, então a gente já levou treinamentos para os sindicatos vinculados à FETAG. Nós já fizemos capacitações, por exemplo, na Barra do Choça. Na Barra do Choça, constantemente, a gente faz algumas atividades no sindicato da Barra. Então, tanto a gente faz dentro da universidade, como se tiver uma demanda também externa à universidade, basta encaminhar um ofício direcionado para o nosso diretor, então para mim, para que eu informe ao meu departamento que está tendo essa demanda, que nós vamos sem nenhum problema, tá? Eu digo nós, que assim, eu e a minha equipe do laboratório, que muitas vezes eu estou em outras esferas, né, envolvido em outras discussões, e para não deixar ninguém se assistir, muitas vezes a gente coloca um aluno da engenharia florestal, da agronomia, ou então um profissional para fazer esses treinamentos. Então, constantemente a gente está falando, tá? Então, essas abordagens novas que estão surgindo aí, sensoriamento remoto, uso de GPS, isso tem um tempinho que a gente já vem capacitando esses técnicos lá dentro da universidade, né? Beleza, gente. Então, a gente chega aí ao final de mais uma excelente discussão. E assim, se algum de vocês, né, tiver alguma dúvida, manda para a gente por e-mail ou pelo WhatsApp, e a gente pode estar entrando em contato aí com o professor, né, buscando aí ajuda se a gente não conseguir responder, mas como o professor colocou aí, é bom sempre a gente estar tirando as dúvidas, porque se a gente não procurar tirar, ela acaba gerando um tamanho bem maior e isso dificulta cada vez mais. Então, é importante que esses momentos a gente realmente externa as nossas dúvidas para melhorar o nosso andamento aí do nosso trabalho. E aí eu passo aí para os colegas, para as considerações finais,
para a gente dar aí o encerramento de mais essa discussão aí. Bom, eu vou agradecer, né, a todos Alana, Gleuson. Agradecer aí a todos os que tiveram presentes, né, o que nos acompanharam aí, aos colegas de profissão, aos ACRs, agricultores, pessoal de outros lotes aí também, são todos colegas, né, juntos aí nesse projeto Bahia Produtiva. E, de uma forma geral, esses vídeos que a gente está fazendo à distância, ele serve para o Bahia Produtiva de uma forma geral, para a Bahia inteira. É muito importante esse trabalho que está sendo feito agora à distância, né, para que a assistência técnica ela continue nesse período aí de Covid. E esses vídeos que estão sendo gravados, essas aulas, essas lives, esses debates, todos estão sendo disponibilizados. Então, de uma forma que a equipe fica assim no estado inteiro, divulgando isso para o estado inteiro, para todos os lotes aí das diferentes municípios da Bahia. Então, isso é uma forma positiva, né, da gente ver esse trabalho. Apesar de estarmos todos distantes e a gente saber que presencial é bem melhor, como o professor falou aí, a gente tem o contato físico, né, a gente tira as dúvidas também, e isso é muito importante. Às vezes até ali no cafezinho, depois que termina a reunião, no debate, né, no coffee break ali, o pessoal tira algumas dúvidas realmente. Às vezes fica com vergonha, né, de perguntar, mas esse presencial é muito bom, realmente. E agradecer ao professor, como eu falei no início, ele tem uma agenda aí bem corrida, né, bem atarefado, mas se dispôs a estar aqui com a gente. Mais uma vez eu agradeço. E, professor, nós vamos, essa parte aí dos equipamentos, dos técnicos, viu? Vou deixar aberto aqui. Deixa um tempinho aí na agenda para a gente. Deixa um tempinho aí, porque é muito importante. A gente tem alguns técnicos que trabalham no campo, né? Alguns jovens, como outros colegas também que se interessam pelo assunto. Então, seria muito importante mesmo. E só agradecer. Muito obrigado mesmo. Deus lhe abençoe. Amém, eu que agradeço. Professor, dizer também que assim, foi bastante proveitosa essa discussão, né? Dizer que quem participou da live teve eu diria assim, o acesso ao conhecimento para estar se informando como é que pode dar esse encaminhamento do georreferenciamento, né? Enfim, a gente, enquanto equipe, agradece a todos que estão participando, né? E a sua pessoa também, que se dispôs a contribuir com essa live, que a gente tão importante e grandiosa para a equipe, né? Para a equipe, para os agricultores, né? Os ACRs, enfim, né? A gente só tem a agradecer mesmo. E agora eu passo aí para o professor, para fazer uma consideração final aí. Bem, eu que, de antemão, agradeço a oportunidade, tá? Eu acho que quanto mais nós estreitarmos esses laços entre a academia e o homem do campo e o técnico que enfrenta essas dificuldades lá diretamente com o homem do campo, mais fortalecida a nossa agricultura e nossa assistência técnica vai ser. De antemão, eu deixo as portas do laboratório lá, ao qual eu coordeno, abertas a todos os técnicos que precisam dessa demanda, a todos os produtores também que queiram também esclarecer as suas dúvidas. Nós temos lá, as nossas portas estão sempre abertas para esse atendimento. Me coloco à disposição também de vocês para um mini curso, uma outra live, mais focada nos processos técnicos. Eu não quis abordar aqui em relação a questões técnicas, porque eu creio que ficaria um pouco maçante, até mesmo por produtor, ficar falando as questões técnicas. Então, as questões técnicas, eu acho que a gente pode eleger um outro fórum para abordar isso. O meu intuito na minha fala de hoje era mais colocar para o produtor a importância de se fazer o processo da sua regularização e dizer ao pequeno produtor também que muitas vezes, se o título não vem pelos órgãos estaduais, os órgãos do Estado, por causa das suas demandas e trava muitas vezes, existem outros mecanismos para o processo de regularização.
E aí, os técnicos que estão em contato com esses produtores, quando eles têm essas informações e esse conhecimento, ele pode ajudar cada vez mais esses produtores a obter os seus títulos, obter as suas regularizações, para ter acesso àquelas políticas de desenvolvimento que muitas vezes não chega até a eles porque a propriedade não está regularizada. E aí, essa abordagem foi uma abordagem de regularização fundiária, mas deixar claro também que, associado à regularização fundiária, nós temos também a regularização ambiental, e a cada dia que passa, elas estão mais entrelaçadas, uma coisa vai depender mais da outra, para a gente ter esse tão sonhado e almejado desenvolvimento sustentável, tá? A gente produzir na nossa área alimentos com qualidade, mas também sem ferir o nosso meio ambiente. E aí a regularização ambiental também ela entra nesse processo. Nosso pequeno produtor é os produtores que menos afetam, vamos dizer assim, as questões ambientais, né? Eles têm a capacidade de produzir naquela área e não afeta tanto as questões ambientais dessas áreas. Então, eu fiquei à disposição de vocês, algumas pessoas aí que entraram na live eu só fui perceber depois. Eu tenho aqui, por exemplo, registrar a presença da professora Tioco, que foi nossa mestre lá também na universidade, registrar aqui a presença da Aline Aguiar, que foi contemporânea, quantas vezes a gente se debatia lá nos corredores e fazia, desde aquela época de aluno, a gente já tinha uma preocupação com esses processos de produção. O Gessé também é contemporâneo. Aí tem outros alunos, o Caio César, o Sávio, o Nielso foi colega. Então, assim, você vê que um momento desse, embora seja virtual, a gente consegue rever pessoas e ter o contato aqui, que já dá também um afago para a gente nesse processo, né? Porque cada dia que passa a gente fica, assim, mais isolado por causa da pandemia. Quando a gente revê que a gente faz, se você promove um evento e os colegas, os amigos entram, a gente fica feliz em ser contemplado também com a presença deles, né? Então, é só mesmo agradecer e dizer que eu estou à disposição de vocês para as demandas aí a qual eu possa ter o conhecimento e possa ajudar a vocês a sanar um pouco dessas fragilidades que possam surgir, ok? Ok, Beleza. sim, Obrigada aí, obrigado. A gente que agradece aí pelo senhor compartilhar aí conosco tantos conhecimentos. Isso, com certeza, todos que participaram dessa live sairão daqui, né, vão sair daqui com mais conhecimento. Eu quero agradecer a participação de todos, né, para a gente é muito importante essa participação, e dizer a todos aí das comunidades, se sintam abraçados, leve os nossos abraços para os nossos agricultores, e, se Deus quiser, logo, logo essa pandemia vai passar e a gente vai estar aí realizando os nossos trabalhos de forma presencial. Mas também deixo meu abraço aqui para os participantes, os que não são das comunidades, né? Porque, graças a Deus, a gente teve uma participação muito boa nessa live, e eu espero que essa participação também tenhamos nas próximas lives, né, Alana? Justamente. Então, fique com Deus. Até a próxima live aí, se Deus quiser. Um abraço. Se cuide. Obrigado. Tchau.